A entrevista de hoje traz a doutora Jaqueline Casaniga, especialista em direito tributário. Mas o tema de hoje é muito importante, principalmente para quem não conhece. Nós vamos estar falando no Julho Amarelo. E eu passo a palavra para ela, para que ela explique por que motivo nós estamos defendendo e trabalhando com o tema Julho Amarelo. A palavra é tua, querida convidada. Boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo em casa. Quando eu fui convidada para participar hoje, eu quis trazer um tema que fosse diferente e também que resguardasse direito das pessoas. Hoje a gente tem uma lista de doenças que dão direito à isenção de imposto de renda. Então eu quero trazer mês a mês qual é aquela doença e o que está relacionado àquele direito, àquele benefício que muitas vezes é desconhecido. E esse mês é o mês de julho, Julho Amarelo. Então nesse mês é o combate e a prevenção contra as hepatites B e C. Então, a minha pergunta é bem esclarecedora, no caso, para o nosso público. Quando nós falamos em hepatite, que é uma doença, normalmente nós pensamos em saúde. Mas como essa doença pode estar relacionada à isenção de imposto de renda? Isso. A gente tem uma série de doenças que são doenças consideradas graves, aquelas que pesam no orçamento e na saúde da pessoa, que necessitam de um cuidado especial, que são doenças crônicas, que a pessoa vai conviver com isso durante anos. E com isso ela vai ter também um alto custo elevado. Então a lei prevê que pessoas portadoras de doenças graves têm direito à isenção de imposto de renda, para aquelas que são aposentadas, pensionistas ou militar reformado. Então, a pessoa se aposentou, desconta lá no contra-cheque. Tem gente que desconta 50, 200, 2.000, 3.000, 4.000 por mês de imposto de renda. E se ela é portadora de uma doença grave, ela tem direito à isenção. O que é isenção? É deixar de pagar e também ter a devolução dos valores pagos indevidamente. Isso é um bom aspecto para a economia, principalmente de pessoas que estão adoecidas ou que já estão, na terceira idade. Então, existe uma dúvida. Aqui eu acho que o público gostaria de saber. Toda pessoa que tem hepatite B ou C, ela tem direito à isenção? Nesse mês de julho, quando a gente fala de hepatite B e C, ela está ligada à isenção de imposto de renda quando ela chega em hepatopatia grave. O que é hepatopatia grave? Ela é o agravamento da doença da hepatite. Então, começou com uma hepatite e aí foi agravando aquela doença do fígado e aí ela virou uma doença tão grave que ela ficou uma hepatopatia. A hepatopatia, ela não vem só da hepatite, ela vem também de algumas outras doenças também, como a cirrose. Então, no caso, quais doenças do fígado podem evoluir para essa hepatopatia grave, E quando a pessoa tem esse direito? Isso. Então, são doenças ligadas ao fígado. Toda doença ligada ao fígado, que ela teve um seu agravamento, que vai ter um cuidado constante, que ela se torna crônica, ela vai dar o direito. Então, transplante de fígado, câncer de fígado, algumas cirroses, dependendo do grau, entre outras, todas doenças ligadas ao fígado. E a outra pergunta é o seguinte: tudo bem, uma pessoa tem hepatite C, mas se ela eliminar o vírus e se ela se curar, ela continua tendo esse mesmo direito de isenção? Isso. Similar a esse caso, a gente tem, por exemplo, o HIV. A pessoa ela é portadora de HIV, ou então ela é portadora do vírus. Ela tem uma doença crônica. Hoje, ela está uma doença controlada, não está ativa, mas ela permanece grave. Ou seja, uma vez diagnosticado, mantendo a gravidade, ele vai sim dar o direito, similar ao HIV. E a pergunta é, esse direito,
para solicitar essa isenção, é só para quem é aposentado e está adoecido? Isso mesmo, apenas aposentados, pensionistas ou portador de doença grave. A gente tem, às vezes, por exemplo, a pessoa está trabalhando, mas ela recebe uma outra pensão, uma pensão por morte, uma pensão de filha, de filho. Aí, sobre essa pensão, ela tem direito a essa isenção e sobre a renda ela vai continuar pagando normalmente, até a sua aposentadoria. Isso, e falando em aposentadoria, e se a doença aparecer somente depois da aposentadoria, ela pode ter esse direito? Isso mesmo. Para a isenção de imposto de renda por doença grave, é preciso 2 requisitos, que é a aposentadoria e o diagnóstico da doença. Quando as duas se encontram, a partir dessa data a gente vai solicitar. No direito, existe um prazo prescricional. Então, por exemplo, se a pessoa tem há 1 ano a doença e a aposentadoria, vai retroagir a 1 ano. Se a pessoa tem 2, retroage 2. No direito, ele retroage até 5 anos, desde que tenha a doença e o diagnóstico. Eu acho muito importante que o nosso público tenha essas informações, porque às vezes ele está pagando algo indevidamente e está deixando de ter qualidade de vida. E eu pergunto então, muitas pessoas, ficam pagando e pagando imposto de renda e não sabem desse benefício. Então, no caso, tu, como advogada, especialista na área, podes dizer: é possível recuperar esses valores? Isso mesmo. Uma vez que a pessoa tomou conhecimento do seu direito, ela deve buscar um advogado e especialista nessa área para ser melhor atendido e aí levar toda a documentação e fazer seu pedido. Muitas vezes acontece que a pessoa, por exemplo, é funcionário do município, pediu no município, é funcionário do estado, pediu no estado, é militar, pediu na militar e teve uma negativa. E aí, a partir dali, ela desiste, ela deixa de correr atrás, quando, na verdade, ela tem o direito e ela deveria buscar um especialista para reaver esse direito e esse dinheiro também. Isso é muito importante, porque é retroativo. Isso mesmo. E, no caso, vamos trabalhar agora com alguns mitos que as pessoas têm. Vamos fazer um quadro aqui de é mito ou é verdade? Só quem tem câncer pode conseguir a isenção? Não, o câncer é uma das doenças que dá o diagnóstico. E é bem interessante o câncer, porque muitas pessoas tiveram um câncer de pele que foi curado, um câncer de mama que foi curado, um câncer de próstata que foi curado, que era maligno. O câncer, mesmo controlado, ele dá direito à isenção de imposto de renda. Que interessante. E a doença precisa estar ativa? Uma vez diagnosticada, basta para que dê o direito. Mesmo que hoje não seja sintomática ou que esteja sob controle, mesmo assim tem direito. E ela precisa, obrigatoriamente, a pessoa, de laudo do INSS? Não obrigatoriamente. Ela precisa dos laudos médicos que constate a doença e também os exames. Então, uma outra pergunta que eu acho que até a gente já falou, mas para esclarecer. Se ficou curado da hepatite C, perde automaticamente o direito? A hepatite C, em si, ela não dá direito, mas quando ela tem o agravamento para a hepatopatia grave, ela dá o direito. Mesmo que o vírus cesse, que termine, se ela ficou com uma doença ou com uma lesão crônica, como a cirrose, ela vai dar direito à isenção, sim. E essa outra questão aqui também, eu acho que a gente trabalhou bastante. Quem pagou imposto pode pedir restituição. Isso mesmo. Quem já pagou e descobriu hoje que tem o direito, mas fazem 2, 3 anos que já é aposentado e tem o direito, dá para pedir o retroativo, sim. Então, doutora Jaqueline, qual o maior erro que a senhora percebe, quando as pessoas recebem um diagnóstico e, com relação ao fazer o imposto de renda, qual o maior erro que a senhora percebe? O maior erro é não perceber que a saúde, que o diagnóstico cuida da saúde e o direito também preserva o financeiro da pessoa e pode estar ajudando com esse direito que é muito importante e vai fazer a diferença no final do mês. Eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram interessadas em procurar os seus direitos. Esses esclarecimentos são super importantes. É uma grande responsabilidade social
né, a informação, porque, às vezes, essas leis estão em determinados lugares, mas não são socializadas. Então, nós agradecemos a tua presença e pedimos que tu passe os teus contatos. A nossa rede social é Jaqueline Gazzaniga, advogada. Tem tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Acompanhe, a gente está postando sempre material atualizado, com muita informação e conteúdo. Muito obrigada. Volte mais vezes. Tenho certeza que cada mês vai ter uma outra informação de cunho social e econômico e também de saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço.